E aí família, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal focado no objetivo. A morte de Tupac Shakur ainda é hoje um dos maiores mistérios do hip hop. Tupac era uma figura lendária e respeitada. Os detalhes em torno da morte dele até hoje é um mistério sem fim, que é difícil não questionar o que realmente aconteceu. De acordo com ex-parceiro de negócios de Tupac, Suge Knight, Tupac nunca foi morto e até hoje permanece vivo. No vídeo de hoje, vamos voltar ao passado e tentar ver o que realmente aconteceu. Tupac Amaru Shakur nasceu em Heston, Harlem, Leste, no ano de 1971. A mãe de Tupac, Afeni Shakur, era uma ativista política e membro do Partido dos Panteras Negras. Ela batizou Tupac em homenagem a Tupac Amaru, um revolucionário do Peru. Quando Tupac estava na 8ª série, ele e sua família mudaram-se para Nova York, mais precisamente para Baltimore. Lá ele frequentou uma escola de artes. Na escola, Tupac começou a fazer teatro e tornou-se bastante criativo. Em 1988, Tupac mudou-se para Marin City, na Califórnia, que fica na área da Bahia, cerca de 5 milhas de São Francisco. Ele começou a fazer rap em 1989, com o nome de MC New York, e só estreou como Tupac em 1991, quando participou do single Samsung do Digital Underground. Não muito depois dessa participação, ele participou na trilha sonora do filme Nothing But Trouble e lançou seu álbum solo intitulado por Tupacalypse Now. O álbum ficou na posição número 4 na parada da Billboard e ganhou um certificado ouro em 1995. Mas o álbum também atraiu bastante críticas e controvérsias depois que um homem chamado de Ronald Ray Humbert matou um polícia de patrulha lá no Texas. O advogado de defesa dele alegou que Ronald Ray foi influenciado pelos temas de Tupac contra a polícia. Logo depois disso, Tupac ficou mal visto pela população. Mesmo assim, ele lançou o segundo álbum intitulado por Strictly for My Niggas em 1993, que estreou no número 24 na parada da Billboard. Tupac estava lentamente a tornar-se mais e mais popular e cada vez ficava mais perto de criar um som mais parecido com o gangsta rap da costa oeste, que é conhecido hoje mundialmente. Nesse pequeno momento de explosão, Tupac estava a enfrentar vários processos jurídicos no início de 1990. Eventualmente, um processo que o levou para a prisão em 1995. Em 1991, ele entrou com um processo contra o Departamento de Polícia de Oakland por supostamente o espancarem sem motivo quando ele andava na rua. Tupac os processou em um valor de 10 milhões de dólares, mas o caso apenas rendeu a ele 43 mil dólares, que já está bom, como é claro, família. Police officers stopped me on the sidewalk and asked to see my ID. They sweated me about my name. They were charging me with jaywalking. Em 1992, Tupac estava a dar autógrafos em um estacionamento de um dos shows na cidade de Marin, quando de repente uma briga gigante começou. Tupac carregava na cintura uma pistola Colt Mustang e sacou a arma para se proteger. Em um momento da briga, Tupac deixou cair a arma no chão e outra pessoa pegou a arma disparando acidentalmente. O tiro atingiu um menino de 6 anos chamado de Quan Heed Walker Teal, que estava a andar de bicicleta no pátio da escola, cerca mais ou menos de 30 metros de distância. O menino foi atingido na testa e morreu logo de imediato. Ninguém chegou a ser preso pelo tiroteio nem pela morte do rapaz. A família da vítima chegou a entrar com uma ação por homicídio culposo, mas nada aconteceu a Tupac Shakur. No ano de 1993, dois irmãos e polícias de folga chamados de Mark e Scott Whitwell estavam a passear e a beber com as suas esposas. No momento em que eles estavam a atravessar a rua, um carro que Tupac estava a dirigir quase os atingiu. Naquele momento, os dois irmãos estavam muito bêbados e começaram a discutir com Tupac e com todos os que estavam no carro, quando de repente outro veículo parou ali no meio da confusão e Mark e Scott fugiram. Assim que eles começaram a fugir, Tupac sacou uma arma e começou a disparar, acertando na bunda de um deles e na perna e nas costas do outro. Tupac foi mais tarde acusado de atirar contra 2 policiais. Whitwell também foi acusado de atirar no carro de Tupac e fazer declarações falsas aos investigadores. Tupac simplesmente não conseguia ficar longe de problemas. No mesmo ano, ele foi acusado de atirar o microfone e ameaçar com um taco de beisebol um rapper chamado de Chauzinho Win durante um show na Michigan State University. Ele também espancou o diretor Alan Hunks no set do filme Menace to Society, no qual originalmente ele teve um papel. Tupac Shakur, of course, is no stranger to controversy. Last week in LA, he was convicted of assaulting filmmaker Alan Hughes last year. No passado, Tupac foi condenado também por agressão sexual de 3º grau, depois que uma mulher o acusou a ele e mais 3 homens de cometerem agressão sexual contra ela. Ele foi condenado a 18 meses a 4 anos e meio de prisão em 1995,
mas foi liberado no final daquele ano, depois que Suge Knight pagou a sua fiança de $1,4 milhões. Rap star Tupac Shakur is free on bail tonight after his indictment in the sexual assault on one of his fans. Ao longo do tempo, a carreira de Tupac ia ficando cada vez maior. O seu terceiro álbum, intitulado por Against the World, foi lançado em março de 1995, que muitos na época e até os dias de hoje consideram que foi o melhor álbum lançado de Tupac. Tupac tinha tantos problemas judiciais e dívidas para pagar que no ano de 1995 ele estava quase falido. Merry Christmas to everybody. Merry Christmas to the press. I appreciate the present you've given me for giving me a fair trial and a fair shot at justice. I thank you from the bottom of my heart for just destroying everything I worked for the past 22 years. And a happy new year to you too. You did your job. I'm out of money. Na mente dele, Pac achava que iria passar os próximos anos na prisão por não ter dinheiro para pagar as dívidas. Foi quando Suge Knight veio até ele e convenceu Tupac a assinar com a Death Row Records. Suge Knight cresceu em Compton, na Califórnia. Quando ele era mais novo, no ensino médio, ele chegou a ser um astro no futebol americano e no atletismo. Ele jogou futebol americano no El Camino College e mais tarde foi transferido para a Universidade de Nevada. Suge Knight acabou por ser chamado pelos Los Angeles Rams em 1987, mas um tempo depois ele deixou o time e decidiu embarcar para outro ramo. Depois de deixar o futebol, ele encontrou trabalho como produtor de shows e guarda-costas de músicos como Bobby Brown. Knight formou a sua primeira editora musical em 1989. A primeira suposta grande treta depois que ele abriu a sua editora musical foi com um rapper chamado de Vanilla Ice, que usou uma amostra da música de um cliente chamado de Mario Johnson para fazer sucesso. De acordo com os rumores, Knight e a sua banca seguraram Vanilla pelos calcanhares e o colocaram de cabeça para baixo em uma varanda. Tanto Suge Knight, tanto Vanilla negam esse boato. O estranho é que Vanilla acabou por pagar uma quantia significativa para Knight e Mario do seu hit Ice Ice Baby. Não muito depois disso, Knight começou a contratar artistas como DJ Quick e Doc, que o apresentou à NWA. Suge Knight, Dr. Dre e Doc apelidaram o nome da gravadora como Death Row Records e juraram torná-la parecida com a Mountain dos anos 90, mas assim como Tupac ao longo da vida, Suge Knight foi alvo de muitas críticas e rixas dentro da indústria. Suge Knight foi flagrado portando uma arma em uma convenção de hip-hop em Miami naquele ano. Ele também era conhecido por ser afiliado aos Bloods, e em 94 ele abriu uma boate em Las Vegas chamada de 662. Os números 662, que é claro 662, escritos em um teclado de telemóveis antigo, soletram Mob, Members of the Bloods. Em 1995, ele agrediu dois rappers em um estúdio de gravação em Hollywood e foi condenado a 5 anos de liberdade condicional. Então, quando Suge Knight conheceu Tupac, eles imediatamente tiveram ali uma química. Os dois tinham muita coisa em comum. Ambos eram duas grandes figuras de hip hop odiadas pela mídia e constantemente criticados por glorificarem a violência. Mas enquanto Tupac estava a lutar pela liberdade, Suge Knight estava ganhando milhões com álbuns de sucesso de Dr. Dre, The Chronic e Snoop Dogg, Doggy Style. Knight aceitou ajudar Tupac a sair da situação em que estava. Em troca, eles formariam uma parceria que duraria apenas até Tupac ser assassinado um ano depois. Tupac assinou com a Death Row Records e foi liberado da Clinton Country Correctional em outubro de 1995. Não muito depois disso, Suge Knight viajou para Nova York para o segundo anual Source Awards, onde ele subiu ao palco e criticou Diddy, da Band Boy Records. Ele criticou Diddy por supostamente aparecer nos vídeos de seus artistas e colaborar em suas músicas, sendo que Diddy já tinha sua própria gravadora. Suge Knight aproveitou o momento também para convidar qualquer artista que quisesse uma gravadora séria, dirigida por executivos sérios, para virem para a Death Row Records. And one other thing I'd like to say, any artist out there want to be an artist and want to stay a star, and don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the videos, all on the record, dancing. Come to Death Row. Sem se aperceberem, uma guerra havia começado entre rappers da costa leste e oeste. Naquele momento, muitos fãs começaram a escolher o lado do selo na qual iriam colar. A treta de Suge Knight e Diddy parecia aumentar a cada dia que passava. No dia 24 de setembro de 1995, Diddy e Suge Knight esbarraram-se na festa de aniversário de Jermaine Dupri em Atlanta, quando de repente eles começaram uma briga acalorada. Suge Knight estava com seu guarda-costas J. Big Jake Robles, que também era membro dos Bloods.
A confusão chegou até o ponto em que o amigo de infância e guarda-costas de Diddy, Anthony Wolf Jones, puxou uma arma para Big Jack quando foi baleado e morto. Passado mais de 20 anos depois, a morte de Anthony Wolf ainda permanece sem solução. Diddy testemunhou no tribunal e disse que no momento que o seu guarda-costas foi executado, ele não estava lá. A guerra entre Bad Boy e Death Row Records estava a perder o controle, família. Em 1996, Pac lançou seu álbum duplo, All Eyes on Me, que muitos consideram um dos melhores projetos de todos os tempos. O álbum estreou na posição 1 no Hot Door e vendeu 566 mil cópias na primeira semana. Tupac levava uma vida em alta e era um dos artistas mais populares do país. Pena que Pac só conseguiria desfrutar do sucesso por pouco tempo, pois seria assassinado no mesmo ano em Las Vegas. No dia 7 de setembro de 1996, Tupac foi ver a luta de Mike Tyson e Bruce Seldon no MGM Grand Casino em Las Vegas. Depois da luta de Tyson, Tupac e os seus guarda-costas estavam a sair do casino quando brigaram com um homem chamado de Orlando Anderson no saguão. Anderson era membro do Southside Compton Crips. Há alguns meses atrás, Anderson se envolveu em uma treta no Lakewood Mile, onde ele e a sua equipa espancaram um homem chamado de Trayvon Lane, que era membro da Death Row Records, e ainda roubaram a joia que ele tinha no pescoço. Lane conseguiu ver Anderson enquanto era espancado. Foi então que ele contou para Suge Knight e Suge Knight disse que iria resolver. Depois da briga lá no casino, Suge Knight e Tupac entraram em um carro e deixaram o casino. Eles pararam em um semáforo no cruzamento da Flamingo e Koval, quando uma Cadillac branca parou ao lado deles e o passageiro começou a disparar. Tupac foi atingido por 4 vezes e Suge Knight supostamente foi atingido por um tiro de raspão na cabeça. Pac foi levado às pressas para o hospital, onde ficou em coma induzido e morreu oficialmente depois de 6 dias, no dia 13 de setembro de 1996, apenas com 25 anos de idade. Já se passaram quase 25 anos desde que Tupac Shakur foi assassinado e ainda nenhuma prisão foi feita pelo crime. Muitos fãs acreditam que o assassinato de Tupac foi comandado por Diddy, por causa da briga entre a costa leste e oeste. Outros dizem que a gangue de Anderson quis se vingar depois dele ter sido espancado lá no casino. Ainda há outra teoria apresentada. Essa teoria supostamente diz que Suge Knight foi quem programou a morte de Tupac. Depois que começaram a circular boatos de que Tupac estava insatisfeito com o contrato que fez com Suge Knight e estava pensando em abrir a sua própria gravadora, um membro da comitiva de Tupac chamado de Yaki Gaddafi disse à polícia que poderia identificar o assassino de Pac, mas a polícia não deu ouvidos a ele, e 2 meses depois, Yaki Gaddafi também foi assassinado. O rapper estrela da Bad Boy Records, Notorious Big, foi assassinado também 6 meses depois disso, o que aumentou os rumores de que ambas as mortes foram resultado da briga entre a costa leste e oeste. Big e Tupac já tinham sido amigos e colaboradores, mas eles tiveram uma briga depois que Tupac foi assaltado à mão armada lá em um estúdio em Nova York. Tupac acusou Big de ser o mandante daquela cena. Depois disso, ambos fizeram uma diss track um para o outro. Isso inclui a faixa de Tupac, Hit and Up, onde Pac afirma ter dormido com a esposa de Notorious Big. Mas apesar dessa rivalidade acalorada, ninguém da time de Big foi investigado pela morte de Tupac. Em 1997, a mãe de Pac, Afeni Shakur, processou a Death Row Records por gerirem mal as finanças de Pac e roubarem milhões de dólares dele. Muitos acreditam que isso só fez crescer a dúvida. Será que não foi mesmo Suge Knight o mandante da morte de Tupac? Uma semana antes de Tupac ser morto, ele demitiu o seu advogado David Kenner, que também representava a Death Row Records, e redigiu o contrato com a gravadora. Suge Knight foi quem convidou Tupac para a luta de Mike Tyson. Nas imagens de videovigilância do local, Suge Knight faz uma ligação antes dele e Tupac entrarem no carro. Outro detalhe bem estranho, família, é que Suge Knight afirma que a bala passou de raspão na cabeça dele, mas isso nunca foi dito por nenhum polícia ou equipa médica. Então, em julho de 2018, um homem chamado de Duane Keith de Davis, um membro da Southside Crips, que era amigo de infância de Eazy-E e tio de Orlando Anderson, confessou ter desempenhado um papel no assassinato de Tupac. Ela alega que estava no banco de passageiro da Cadillac branca naquela noite e havia recebido $1 milhão para matar Tupac a mando de Diddy. Diddy supostamente se recusou a mandar outra pessoa. Ele disse também que Orlando Anderson teria sido morto em 1998 e foi quem tirou a vida de Tupac. Diddy, como é óbvio, negou estes rumores e ainda mantém a sua inocência. No momento da confissão, Dave estava cumprindo uma pena de 25 anos de prisão por um crime não relacionado com o crime de Tupac
e pode ter tentado usar uma confissão falsa para ter uma diminuição da pena. Como muitos jovens e celebridades morreram em circunstâncias misteriosas, muitos fãs ainda acreditam que Tupac está vivo e que fingiu a sua própria morte e que estava escondido em um país no estrangeiro. Em 2015, começaram a sair notícias alegando que um homem chamado de Davis Myers afirmou ter ajudado Tupac a fingir a sua própria morte e que Suge Knight também estava envolvido no esquema. Essa teoria foi supostamente confirmada por Suge Knight em uma entrevista com a TMZ, onde ele afirma que Tupac ainda está vivo. Suge Knight disse: "Por que você acha que ninguém foi preso pela morte de Tupac? Porque Tupac não está morto." Suge Knight disse ainda que não foi ele que matou Tupac e disse também que protegeu a todo momento. Afirmou que Tupac está por aí a fumar um charuto cubano e é bem vivo, família. Nos dias de hoje, com todas as câmaras de segurança e tecnologia de videovigilância, se Tupac estivesse vivo em algum lugar, ele teria que estar no subsolo para evitar ser pego pelas câmaras. Mas lembrando que tudo é possível nessa vida, família. É bem provável que os fãs de Tupac nunca, mas nunca saberão uma resposta clara sobre quem matou Tupac ou se ele está vivo, porque pensem, família, se o cara forjou a sua própria morte, né? Claramente que ele não quer ser descoberto, né? Existem muitas lacunas na investigação e a maioria das pessoas envolvidas estão mortas ou em silêncio, mas pelo menos a memória de Tupac está viva até os dias de hoje, pelas músicas deixadas por ele, e ele será lembrado como um dos maiores rappers de todos os tempos. E é isso, família. Se achaste esse vídeo informativo, não te esqueças de deixar o teu like, família. Deixa também um comentário para fazermos uma pequena interação aí bem foda, família. Confere também outros vídeos em nosso canal, irás esbarrar com conteúdos da pesada, família. E é isso, família. Espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até a próxima.